sobre os 3 dias de escuridão. Ouçam até o fim. Se você tem fé em Deus, em Jesus Cristo, e toda a hierarquia celeste, você não vai temer nada. E estará preparado. Hoje, eu trago informações importantes da família felina. Sou muito grato e honrado por transmitir essa mensagem. Mensagem essa que merece ser ouvida com o coração. Então, silencie a mente. Faça algumas respirações conscientes. Desligue tudo que estive ligado, televisão, rádio. Silencie as notificações de seu WhatsApp e redes sociais, para que nada atrapalhe a sua concentração. Leve o conteúdo dessa mensagem sempre com você, pois assim, você poderá garantir uma transição suave para a 5ª dimensão. Não podemos precisar datas, mas sabemos que estamos muito próximos. Por isso, compartilhem, meus amados, tornem-a viral, mantendo os créditos. Porque essa mensagem também carrega em si a energia e o código, luz das estrelas. Amados irmãos, é com muita alegria que viemos, através deste canal, completar as informações que faltavam, para vocês compreenderem o que está acontecendo a nível de transição planetária e do tão falado 3 dias de escuridão. Essas informações que iremos passar para vocês são códigos de luz essenciais de serem compartilhados e divulgados. São uma espécie de antídoto para neutralizar a insegurança e a energia de medo que são geradas por tantas suposições equivocadas sobre os 3 dias de escuridão. Enganos que causam, na grande maioria, um certo pânico, que por sua vez, produzem mais energias densas. E isso não é nada bom. Por isso, vamos esclarecer como serão esses dias. E por que eles são necessários, para que, ao invés do medo, vocês despertos, tenham uma visão mais clara desse período que mudará para sempre o curso da vida em seu planeta. Sabemos que muitos de vocês têm se questionado sobre este tema. Há 156 milhões de anos, e não há 320 mil anos, como alguns pensam, uma nova espécie estava sendo criada. A espécie humana. O humano original, que viveu na Terra por um longo período. A Terra tem portais para várias partes do universo. Para Sirius, Arcturus, Andrômeda, Pleiades, Órion, entre muitas outras. Dessa forma, era fácil para as várias civilizações ter acesso ao planeta Agartha. Como foi chamado esse planeta, até os tempos de Lemúria e Atlântida, que após a queda dessas 2 civilizações, passou a ser chamada de Gaia pelas civilizações futuras. E atualmente, vocês chamam de planeta Terra. Porém, para nós, o nome original do seu planeta continua sendo Agartha. Por ter essa localização de fácil acesso para várias outras civilizações do universo, Agartha foi escolhida para que pudéssemos criar uma nova espécie. Uma espécie que pudesse adentrar livremente outras dimensões e visitar outros orbes através de portais interdimensionais. Ou seja, seu corpo era como uma espécie de veículo, capaz de usar esses portais, sem que fosse preciso nenhum outro veículo ou condições. Entre os geneticistas, cientistas e outros especialistas que estavam trabalhando no desenvolvimento dessa espécie perfeita, também estavam os draconianos, que tiveram a pretensão de afastar essa espécie da fonte criadora, diminuindo a sua conexão com a luz do Sol central, que já era relativamente distante, para saber como essa espécie iria se desenvolver. Uma vez que, se estivessem sempre conectados, não teriam como saber como a espécie se comportaria distante da fonte, ou o que aconteceria se viajassem muito além do Sol central e se vissem perdidos ou desconectados da fonte. A princípio, pareceu ser uma boa ideia para o Conselho Galáctico. Eles também levantaram a hipótese de que uma espécie tão evoluída e criada após tanto trabalho, tecnologia e energia investidos, precisaria de mais segurança. Uma vez que não sabiam
o que os aguardava no infinito, que é o universo. Então o plano foi criar uma proteção ainda maior, impedindo também que fosse possível entrar no planeta, só que assim, essa proteção também impediria que fosse possível sair dele. Nós percebemos que isso poderia ser algo irreversível. Se todos nós ficássemos presos neste orbe, então tentamos reverter a situação no conselho. Mas os Dracos se deram conta de que haviam assumido um poder maior sobre esse quadrante. E assim, exigiram que todos seguissem as sugestões deles, pois acreditavam que, pelo fato de ter um poder bélico superior e um controle maior sobre a criação, através de suas tecnologias que foram desenvolvidas com o auxílio de todos nós, eles mereciam uma posição de destaque no Conselho. O Conselho, claro, jamais concordaria com isso. Algo semelhante se promoveria milhões de anos após a queda de Atlântida e Lemúria. Os que estavam abaixo dos véus de proteção, que estavam sendo criados, decidiram então sair, antes que fosse tarde demais. Mas outros ficaram. Como é o caso das 12 consciências que se sacrificaram para manter viva no coração de cada ser humano o amor incondicional da fonte. Porque assim, por mais que a conexão com o cosmos fosse totalmente cortada, em seus corações, a chama do amor estaria acesa. Essas consciências deram origem às 12 caveiras de cristal. Há 66 milhões de anos, os arcontes também inverteram os polos magnéticos de Agartha. Porque sabiam que assim, Agartha ficaria mais densa. Uma vez que tudo que gira no sentido anti-horário gera densidade. E tudo que gira no sentido horário é mais sutil. Agartha está girando atualmente, ao contrário do fluxo natural de todo o cosmos. Por isso que as conchas do mar, as plantas, e tudo no universo, tem formação espiral, em sentido horário. Para que fosse possível manter essa posição invertida, a Lua foi posicionada, estrategicamente, sempre girando para o mesmo lado, de forma que as modificações feitas por eles fossem mantidas. Eles assim tinham certeza de que a Terra não voltaria ao seu eixo normal. Porém, fizeram todas essas modificações de forma repentina, o que causou a extinção dos dinossauros. Após esse episódio, Agartha teve outras reinicializações. Uma destas provocou o dilúvio, que foi causado propositalmente por essa espécie não-luz, que tenta até hoje controlar o planeta e provocar as catástrofes globais. As águas do oceano então subiram, cobrindo assim todo o planeta. Ainda hoje, é possível ver os sinais desse choque e o deslocamento de água no alto dos montes em Portugal, na África e também na superfície do planeta. Onde antes era localizado o Oceano Índico. É que com este impacto, formaram-se as colinas do Himalaia. A mais alta cadeia montanhosa do planeta, localizada entre a planície, ao sul, e o Planalto tibetano. No oceano profundo, os sedimentos biológicos são constituídos de conchas de poucos tipos de organismos planctônicos. Um tipo de rocha sedimentar, de origem biológica, formado inteiramente de fragmentos de conchas. Com o impacto, essas conchas foram deslocadas para o alto das montanhas, formando assim rochas de cálcio em tom amarelado. A reversão dos polos magnéticos da Terra para sua posição original começou em 2009. Em 2013, um gigantesco meteoro estava em rota de colisão com a Terra e iria provocar um imenso cataclismo mundial. Meteoro que, por sua vez, foi desintegrado pela Frota Galáctica, colidindo assim apenas uma pequena parte dele, que se chocou com a Terra, na Rússia, onde apenas algumas pessoas ficaram feridas, mas não houve nenhuma morte. A Terra já vem sendo alinhada pelas frotas galácticas, para que, vagarosamente, volte ao sentido horário, sem que haja uma catástrofe de grandes proporções, ou ainda a extinção da espécie humana. Se os polos da Terra fossem invertidos repentinamente, causaria novamente destruição
através de imensos terremotos e maremotos. Duas gigantescas naves estão posicionadas e se aproximando. Que são a Shigmus, a nave de Arcanjo Miguel, e a nave Atena, dos Arcturianos. Essas naves são compostas por consciências. E dentro delas há ainda outras consciências. Os humanos, em sua forma original, usando 100% de sua capacidade cerebral, pode assumir qualquer forma que desejarem. É por isso que esses seres, como é o caso de Arcanjo Miguel, pode assumir uma consciência e projetar uma nave. Sendo assim, a Shigmus é a consciência de Arcanjo Miguel. A Terra tem uma força gravitacional, assim como a Lua, que foi posicionada, de forma que, através dessas interações entre as forças gravitacionais, a Terra se mantivesse na posição anti-horária artificial que os arcontes a colocaram. Então, para que a Terra volte à sua posição original, é preciso a ação de outras forças gravitacionais, que são, justamente, as naves. Elas estão interferindo na rotação da Terra. E conforme essas duas naves se aproximam, a Terra vai diminuindo a rotação, até que pare completamente. Após concluído esse processo, essas naves, então irão se afastar, vagarosamente, para que aos poucos, a Terra volte a girar novamente, no sentido horário. Assim, sem grande movimentação. Cada uma está posicionada em uma extremidade dos polos magnéticos da Terra, diminuindo assim a rotação do planeta, até que ele pare de girar completamente. Nos momentos finais desta intervenção, uma das naves ficará posicionada em frente ao Sol, onde a mesma também irá parar e começar a se afastar vagarosamente, para que a Terra volte a girar no sentido horário. Esse trajeto irá demorar 3 dias, provocando os 3 dias de escuridão. Esse é o tempo em que a nave levará para fazer o trajeto, ficando entre o Sol e a Terra, e voltando pelo mesmo lado que entrou. Os aparelhos elétricos, eletrônicos e tudo o que contém eletricidade, eletromagnetismo, irão parar de funcionar, por causa da aproximação dessas naves. Alguns dias antes, todos os seres do planeta Terra verão um sinal que irá avisá-los do que irá acontecer. Um último chamado de Mãe Maria, que falará ao ouvido de todos os seus filhos e filhas, onde não restará dúvidas, principalmente para os despertos, que entenderão claramente o sinal. Nesse dia, todos os seres humanos e não humanos, todo ser que for dotado de um cérebro, seja ele humano ou animal, irá paralisar junto com o planeta Terra. E só retornarão às suas atividades motoras, após a Terra começar novamente a girar no sentido horário. Nesse dia, todos estarão conscientes de tudo o que está acontecendo à sua volta, mas não poderão se movimentar. Isso pode ser assustador, mas não há o que temer. Porque quando a rotação da Terra voltar a girar em seu sentido original, vocês retornarão a todas as suas habilidades e coordenação motora. Quando seus corpos e a Terra paralisarem, todas as dimensões paralelas, a terceira dimensão, irão se cruzar. Não existirá diferença entre os vivos e os mortos. Será possível ver todas as dimensões. No momento desta transição, vocês farão uma curta passagem para a quarta dimensão. E quando a Agartha retornar ao seu eixo original, vocês estarão em quinta dimensão. A terceira dimensão deixará de existir, por ser uma dimensão mais densa. Densidade essa que foi gerada, propositalmente, pela mudança na rotação da Terra. Após os 3 dias de escuridão, vocês terão contato com todos os seres que já estão em quinta dimensão. E a Terra estará em seu eixo original, totalmente conectada com a luz do Sol central. Essa será a causa dos 3 dias de escuridão. Então estejam confiantes, amorosos. O momento de praticar a meditação, a paz interior, o amor incondicional, é agora. Porque assim, vocês passarão
ao ponto de transição, com suavidade, sem medo. Apenas confiando que tudo ficará bem. E que isso é necessário, para que tudo volte ao plano original, da fonte criadora. Nestes 3 dias, não abram a porta de suas casas, mantenham todas as janelas e portas trancadas. E não deixem que ninguém de sua família saia de casa. Porque seus corpos poderão paralisar a qualquer momento. Tome as precauções necessárias para que você esteja confortável em sua casa, nesse momento. Aviões podem cair. Acidentes de trânsito podem acontecer, entre outras coisas provocadas pela paralisação física. Quando isso acontecer, você saberá o que está acontecendo. Você e seus entes queridos, também. Vocês terão o auxílio de suas famílias cósmicas, famílias de alma, mentores e guias. Que neste momento, estarão muito mais próximas de você, devido ao cruzamento das dimensões. Mesmo daqueles que não estiverem despertos. Seus animais de estimação também ficarão paralisados. Porém, farão a transição com muita naturalidade, porque eles nunca estiveram desconectados de Agartha. Os seres que ainda estiverem vibrando no ódio, mágoa, medo, que estiverem vibrando num padrão de frequência muito baixa, ou ainda muito presos a crenças limitantes, não farão a transição em corpo físico. Esses corpos deixarão de existir junto com a terceira dimensão. E suas almas farão a transição para outros orbes que sejam compatíveis com as suas frequências vibracionais. Não existe espaço e tempo para o espírito. E é por isso que, quando você sonha, você simplesmente está em outro lugar, sem ter que percorrer um caminho. Será para essas pessoas como um sonho. E acordarão em um outro orbe. Para que possam assim dar continuidade ao seu ciclo de evolução. No momento em que estiverem paralisados, não abra de forma alguma a porta de seu coração para dúvidas. Mantenha a fé até o fim. Principalmente enquanto estiverem passando por este momento de transição. Mantenham-se confiantes na sabedoria divina para não baixar as suas vibrações. Tudo o que ainda estiver vibrando na terceira dimensão deixará de existir. Em Agartha encarnarão apenas almas e seres que já vibram em quinta dimensão. E os que passarem pela transição terão a escolha de continuar por mais algum tempo aqui. E após esse tempo, terão a escolha de seguir com sua família de origem para o seu orbe de origem. Ou seguirem seus processos evolutivos onde escolherem, porque a fonte assim determinou. No momento da transição, se ficar difícil manter a concentração e o foco nas vibrações mais elevadas, repita esse mantra. Eu sou luz. Eu sou livre. Eu sou um com a fonte. Assim, você conseguirá dissipar qualquer sentimento de baixa vibração que estiver, porventura, lhe atrapalhando. Não importa o que dizem por aí. Usem esse tempo para o autotrabalho. Mantenham-se sempre confiantes e vibrando alto. Tudo ficará bem. Após essas informações, há mais por vir. Por Ricardo Trier. Gratidão aos felinos de Sirius. Aí equipe, Luz das Estrelas.